Bom, a Bíblia é católica? Não. Por que a Bíblia não é católica? Embora a tradição católica diga, né, que foi a igreja que definiu quais eram os livros do Antigo e do Novo que entrariam no cânon, nós vemos que não é bem verdade. A Bíblia é um livro judaico-cristão que, por ação do Espírito Santo, foi se definindo, foi se direcionando. Mas, falando do Antigo Testamento, só para a gente resumir o porquê, nós vemos que no Eusébio de Cesareia, que é um dos pais da igreja, que escreve ali no quarto século, ele menciona um judeu chamado Flávio Josefo, que foi historiador do primeiro século. Se você ler os livros, né, de Flávio Josefo, você vai ver que ele, somente se você tiver a obra História dos Hebreus, você que é com uma obra completa, né, dos livros falando desse povo, do povo hebreu, você vê que ele diz que quando ele nasceu, os livros já estavam definidos. Ele nasce lá em 37 depois de Cristo e diz que muito antes a Bíblia já estava definida. Se você ler o que Flávio José escreveu, ele diz que muito antes já estava definido o cânon do Antigo Testamento, no caso ele como judeu. Eu creio, né, nesse relato de Flávio José, aliado ao texto bíblico, concorda com isso, né? Várias pessoas, inclusive na patrística, concorda com isso. Eusébio, um pai da igreja, concordava com isso, por isso ele está mencionando Flávio José. Agora, quando você olha para o testemunho da própria Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre isso, Jesus, né, ele menciona em João 7,39, eu vou dar só alguns exemplos. João 7,39, 38 na verdade, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Qual que é a questão? Não é aqui Jesus está falando, está pregando, e não existe Novo Testamento ainda, não existe Novo Testamento. E a escritura que existe é a escritura do Antigo. Quando ele diz quem crê em mim, como diz a escritura, ele entende, obviamente, que existe uma escritura que eles já conhecem. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do teu ventre. Também João 5,39, Jesus falando, né, com os escribas e fariseus, ele diz assim, João 5,39, relatado aqui: examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele está falando para os escribas e fariseus, ó, vocês examinam as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles, quem é de tradição católica romana, diz que lá em 90 DC, por volta de 90 DC, um concílio dos judeus, um sínodo dos judeus chamado em Jâmnia, decidiu qual era a escritura do Antigo Testamento. Então, eles querem dizer que até antes disso, 90 DC, não havia, os judeus não sabiam o que era escritura e o que não era escritura. Ou seja, eles tinham os escritos ali, vários escritos, vamos dizer assim, o acúmulo, né, de tradição escrita pelos judeus, e eles não sabiam o que era escritura, não. Mas o próprio Jesus, quando fala da escritura, já fala da escritura como algo decidido e definido. Então, quando ele diz aqui, principalmente João 5,39, dentre vários versículos, vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam que ter nelas a vida eterna.
Então, ele nunca falou para os escribas e fariseus que eles não sabiam quais eram as escrituras, mas ele tratava-os como eles já conhecessem o que era e o que não era escritura. Então ele diz, vocês examinam as escrituras. Então poderia que no meio disso eles estar examinando coisas que não eram escrituras, mas Jesus, né, que é aqui mencionado, é ele que está falando, você diz, vocês examinam as escrituras, porque vocês têm, vocês cuidar ter nelas a vida eterna. E aqui você, continuando, e são elas que de mim testificam. Então ele está dizendo assim para eles, olha, se vocês creem na escritura, nas escrituras sagradas, elas que falam sobre mim, no caso de Jesus, né? Outro texto também que é muito relevante para isso é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27, que diz assim, Jesus falando para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, e eles estão ali perplexos, não entendem o que está acontecendo, estão conversando ali com alguém que eles não percebem que é Jesus, e Jesus começa a falar com eles no verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então, você analisar, ele pega a Bíblia do Antigo Testamento e vai mencionando, falando sobre o que ela falava sobre o Cristo, falava sobre ele mesmo, né? Então, você pega o texto aqui, diz, explicava-lhes em todas as escrituras. Então, havia um conhecimento já. Flávio José estava certo, os judeus já tinham entendimento, já tinham conhecimento do que era a escritura sagrada e o que não era. Eles definiram isso? Sim, definiram. E Jesus está assinando embaixo, Jesus está dizendo, olha, ele nunca diz, olha, o que vocês creem como escritura não é escritura, ou não é tudo que você crê, ou tudo que vocês creem como escritura não é tudo escritura. Ele nunca disse isso, né? E o embate, no caso, era muito com os fariseus e os escribas. Os saduceus tinham alguns embates, certo? Mas esses assuntos relacionados à escritura, esses assuntos relacionados às escrituras é sempre com os fariseus e os escribas, porque os saduceus, sim, eles tinham um cano menor, eles tinham um cano, né, ali só com o Pentateuco, era menor, certo? Ele era inferior, mas tinha menos livros, mas o embate, quando ele fala de escritura, é sempre com os fariseus e escribas que usam, no caso, o mesmo número de livros, né, que nós tratamos, né, que a igreja chamada protestante usa. Então, a questão é o seguinte, eles já tinham definido um cânon, e o próprio Jesus está dando testemunho disso, falando, olha, que o Lucas está dizendo, e eles explicavam-lhes em todas as escrituras do Antigo Testamento, lógico. Então, essa ideia de dizer que só lá em 90 no Injâmnia, que foi decidido o que era escritura, é mentira, não é uma verdade histórica, então não pode ser levada em consideração. Então, quando a igreja surge, ela já surge com o Antigo Testamento. É lógico que sempre tinha alguma ressalva, sempre tinha alguém que não concordava com isso, concordava com aquilo, ficou aquela luta. E no Novo Testamento, na verdade, que é escritos de pessoas ligadas aos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos, que foi escritos dos apóstolos e de pessoas ligadas aos apóstolos, foi se definindo já desde o início. Alguns vão falar que a igreja definiu no quarto século a questão que colocou em pauta em um sínodo regional. Então ele diz que decidiu, mas na verdade a igreja católica ela vai decidir depois da reforma,
ela vai tentar definir ali depois da reforma toda a Escritura, né? Não mexe no Novo Testamento. Então essa questão de que a igreja definiu lá no quarto século o que era Escritura ou não era Escritura, não é verdade. Primeiro que os judeus já tinham o Antigo Testamento definido, e segundo que o Novo Testamento, que não houve tanta controvérsia, né? Já desde ali do início já tinha a forma que tem hoje, com algumas ressalvas, com algumas poucas dúvidas, né? Que foram se definindo, e não foi no quarto século que se definiu, porque na verdade foi um sínodo regional que falou das Escrituras. Então o sínodo regional não tinha poder ali para definir e decidir para toda a igreja, no caso da tradição católica. Na verdade, o concílio que foi realmente definir as Escrituras foi o concílio de Trento, depois da Reforma, né? Então, a Bíblia é uma escrita católica, é uma biblioteca católica, é algo que a católica decidiu, que a Igreja Católica decidiu. Historicamente, não. É algo que os judeus já tinham como decidido, definido. E o Novo Testamento nunca houve tanta controvérsia, tanta contradição, porque são livros ligados aos apóstolos, livros dos apóstolos e de pessoas ligadas aos apóstolos.